Olá, pessoal. Hoje, sexta-feira, originalmente dia do nosso personagem da semana. O escolhido era o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, só que o ministro foi, afinal, demitido. O presidente Bolsonaro apresentou o substituto, o oncologista Nelson Taichi. Então, o programa decidiu privilegiar a cena política, com destaque para os personagens Mandetta, Bolsonaro, Taichi e o coronavírus, que acabou virando caso de política. Eu vou conversar com o cientista político Carlos Ranulfo, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Obrigada por atender a gente, Ranulfo. Estamos aí, em casa, mas firme. Que bom. Então, ontem foi o desfecho de um embate que durou semanas entre o presidente e Mandetta, não é? E o ministro que acaba de ser demitido, Luiz Henrique Mandetta. Como é que você enxerga esse desfecho, Ranulfo? Ele já era previsível, dado o desenrolar dos acontecimentos. Mas qualquer pessoa de bom senso, né? Ou qualquer pessoa que chegasse aqui, imagina que um marciano descesse aqui no Brasil agora e ficasse sabendo que o presidente da República demitiu o ministro da Saúde por ele estar fazendo um bom trabalho, né, contra a maior pandemia que nós já enfrentamos na nossa vida. Quer dizer, o marciano falou, esse cara é louco, né? Então, é previsível, mas é certamente um desastre, né? Você demitir um ministro que faz um bom trabalho e demitir porque ele está fazendo um bom trabalho, porque a razão é essa, né? A razão é essa, a razão é política. O Bolsonaro não quer ninguém que apareça mais que ele. Ele tem ciúme do Dória, tem ciúme do Mandetta, ele tem ciúme de qualquer um que apareça mais que ele. E aí ele resolve se preocupar com a economia. Ora, o Bolsonaro nunca se preocupou com a economia, né? Ele sempre falou isso, eu não entendo nada de economia, quem entende é o Guedes. Vai perguntar ao Guedes, o Guedes está em casa, quietinho, em isolamento. O Guedes ficou quietinho, não está fazendo nenhuma peraltice por aí. E o Bolsonaro resolve entender de economia, né, para arrumar uma desculpa para demitir o ministro que está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, o Bolsonaro hoje é o maior... O Covid é o maior inimigo que nós temos. O segundo é o Bolsonaro. Né? Você acha o Bolsonaro que é o inimigo público número 2. É o inimigo... Você acha que a saída do presidente pode reverter esse isolamento? Você acredita nisso? Existe uma resposta positiva. O Mandetta saiu com 70% de aprovação. Tem um olhar da sociedade positivo em relação ao que ele estava fazendo. Você acredita que Bolsonaro tem força, ele está agindo politicamente, ele tem força política para reverter o isolamento como ele deseja? Olha, eu acho que não. Eu acho que ele está no pior momento. Foi feito existe hoje um cordão sanitário em volta do governo, né? Governadores, prefeitos, Congresso, Supremo e uma ampla maioria da população. É um cordão sanitário para isolar o inimigo público número 2, Bolsonaro. Ele está no seu pior momento. E isso ficou muito claro na própria expressão dele ontem, ao falar. Ele não estava só tenso, ele estava com medo de olhar para a câmera, né? Ele não encarou a população quando demitiu o Mandetta. Ele ficou olhando por nada, completamente catatônico, né? Ele sabe perfeitamente que o governo dele está prestes a se acabar, né? Não acabar não imediatamente, mas politicamente. Politicamente, o governo do Bolsonaro está próximo do fim, né? Hoje só leva em conta o Bolsonaro quem é fanático pelo Bolsonaro, quem considera que ele é um mito. E esse percentual vai diminuir cada vez mais, né? Talvez tenha uma parte do empresariado que ainda, né, a elite brasileira não se cansa de dar demonstrações da sua estupidez. Então, essa elite, uma parte ainda apoia, uma parte da população ainda apoia, mas o Bolsonaro nunca esteve tão frágil. E isso estava claro no medo que ele teve ontem ao anunciar a demissão do Mandetta. Ele sabia que ele estava anunciando
o melhor ministro que ele tem, um ministro que é apoiado pela população e que ele não tenha razão nenhuma. Ele diz que demitiu o Mandetta porque o Mandetta não entendia de economia. Ele diz, a razão... Ele deve ter calculado esse custo, porque custo vai ter, né? Ele mesmo demonstrava preocupação. Ele deve ter calculado esse custo. A calculadora dele é muito ruim. Quando ele fala contra o isolamento social, não é? Nos moldes que são propostos, que é proposto pela OMS, pela ciência, pelos médicos e tal, e como era proposto pelo Mandetta. Tem uma lógica eleitoral nisso? Tem uma lógica? Tem lógica? Tem. O sujeito pode ser ruim e ter lógica, né? Ele pode ser burro e ter lógica, não tem problema. Lógica tem. Ele tem duas pernas, o raciocínio dele tem basicamente duas âncoras. A primeira é o seguinte, ele diz isso na sua estupidez. A primeira é o seguinte, ele está supondo que quando a economia piorar mais, né, ele ontem falou uma coisa sensacional, de que a economia brasileira estava a jato no final do ano passado. Mentira, o Bolsonaro mente o tempo todo. A produção industrial já havia caído, né? As projeções já estavam... O Brasil começou o ano ruim, né? A Covid só piorou, é claro que vai piorar, mas a primeira questão para o Bolsonaro é a seguinte, e ele falou isso ontem, quando a crise econômica vier, não culpem, né? Culpem os governadores, culpem os outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, a primeira âncora dele é essa. A segunda é a necessidade que ele tem, imperiosa, e aí isso mostra toda a limitação dele, a incapacidade do Bolsonaro, imperiosa de falar para o seu eleitorado mais fiel. Ele é incapaz, e ele perdeu uma enorme chance de aparecer numa crise dessa como uma pessoa que fala para o país, que se transforma num líder, que é capaz de conduzir o país. Ele é incapaz de fazer isso, ele não consegue. Então, ele tem duas âncoras. Ele confia nos 30% que ele tem, que vai diminuir, não vai ser 30%, e quer jogar a culpa da recessão nos outros. Nenhum desses dois vai dar certo, né? Porque ninguém é trouxa. Essa questão da recessão, não tem uma população, essa população que é formada aí pelas classes C, D e E, que vai depender dessa ajuda do governo, essa ajuda emergencial, que pode estar, e as pesquisas estão começando a indicar que tem uma parcela desses grupos sociais aí que está começando a aprovar o Bolsonaro. Tem uma mexida aí nesses grupos sociais. Ele não está mirando também ampliar digamos, esses apoiadores, eleitores de raiz com esses grupos? Olha, primeiro, essa ajuda é pequena, né? Ela não vai melhorar a situação de ninguém. Segundo, ele não soube sequer capitalizar bem isso, porque ele preferiu, mesmo nesse período todo, ele em vez de... O dia que ele fez o pronunciamento para anunciar as medidas econômicas, ele começou falando do Dr. Calil. Ele gastou metade do pronunciamento falando do Dr. Calil da bendita cloroquina, né? Em vez de ele aparecer como estadista e dourar a pílula do que está fazendo, tal, enaltecer, fazer um discurso, retórica, não, ele começou falando do Calil da cloroquina. Ele gastou metade do pronunciamento, depois de... falando nisso, eu vou passar 600 conto para vocês aí. Quer dizer, o cara é ruim, entende? É claro, o governo tem que ser reconhecido, vai ser reconhecido, o governo e o Congresso, né? O governo e o Congresso têm que ser reconhecidos por tudo que estão fazendo em termos de ajuda. Agora, essa ajuda emergencial é uma ajuda emergencial muito tópica, muito pequena, diante do tamanho da crise que vem. Então, e era para ser menor aí. Se você supor que o Bolsonaro... É muito difícil, é muito difícil. O governo tinha proposto inicialmente R$200. Verdade. Né? Tem que lembrar disso. O Guedes propôs inicialmente suspensão de contrato sem salário. Se não fosse o Congresso, com um pouco de bom senso nessa coisa, aí o caos era total.
E é muito difícil que R$ 600 por mês melhorem a situação das pessoas diante do tamanho da crise que vai vir. Ou seja, o desespero do Bolsonaro, dá para se compreender, é que todo o plano dele foi por água abaixo. Todo. Não há o que fazer. A pauta de moral e costumes não anda, está cercada. E a economia, que era onde apostava outra ficha, a economia foi para o beleléu. É claro que a Covid não é culpa dele, mas foi para o beleléu. E as pessoas avaliam assim. Né? Ano que vem, no final do ano, quando a economia estiver muito ruim, é muito difícil que a aprovação do Bolsonaro suba. É muito difícil, ela vai cair. Né? E aí você acrescenta a uma economia em depressão, como vai estar, com o desastre que foi a atuação do Bolsonaro na Covid. Imagina agora se, como teme o Mandetta, como teme o Ministério da Saúde, as mortes começam a subir. Imagina se daqui a pouco não tem caixão. Imagina se daqui a pouco não tem leito. No colo de quem vai cair isso? Do Mandetta, não. No colo do Bolsonaro. No colo do Bolsonaro. Propósito, Mandetta vai virar um quadro importante para o DEM? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Mandetta, ele passou de um deputado de pouca expressão, né? Era um desconhecido. Um deputado, vamos lá do baixo clero, sem expressão, a uma figura nacional. Ele demonstrou uma capacidade política que, inclusive, surpreendente. Né? A maneira de lidar com o conflito, a maneira de abordar as pessoas, de colocar as coisas muito hábil, uma habilidade muito grande. Você ficar nesse tiroteio com um presidente louco no seu pé, não é fácil. Na minha opinião, o Mandetta saiu muito bem. E acho que ele se projeta, no mínimo, para governador lá do seu estado, mas olha que pode vir mais coisa por aí. Eu acho que pode vir mais coisa por aí. Forma como ele defendeu os servidores e o SUS, sim, você acha que foi uma estratégia de criar empatia com parcelas da população mais à esquerda, mais ao centro? Porque ele entrou no governo com fama de privatista da saúde. Sim. Ele adotar uma postura, na medida que ficou em exposição, de defensor intransigente, palavra que ele mesmo usou, do SUS. Isso de fato. O Mandetta sempre foi um deputado conservador, ele tem trajetória conservadora, inclusive bem tradicional, ele vem pela mão da família, né, ligado ao Nelsinho Trade e tal, vira secretário da Saúde, era contra mais médicos, os cubanos, aquela coisa ideológica toda e tal. Mas isso costuma acontecer, né? Quer dizer, a hora que você entra numa certa instituição, e ainda mais no momento de uma crise, você percebe o que é a instituição. Acho que o Mandetta percebeu o que é o SUS. Assim como várias pessoas, assim como, por exemplo, um exemplo histórico mais interessante que nós temos, o Teotônio Vilela, saudoso Teotônio Vilela, de um cara de direito passou a ser o grande defensor das diretas. E muita gente, deputados que entram de um jeito no Congresso e saem de outro. A vida transforma as pessoas. Eu acho que o que o Mandetta expressa hoje não é pura retórica, é certamente um aprendizado dele. Ele aprendeu que nós temos um sistema de saúde bom, apesar de todos os problemas, apesar dos boicotes, apesar de falta de verba, mas que nós temos uma coisa valiosíssima no país. Acho que isso é sincero no Mandetta. E isso é bom para o SUS. Eu acho que nós devemos sair dessa crise. Uma coisa que nós temos que sair dessa crise é valorizando o SUS. Inclusive defendendo o SUS contra esse governo, que entrou com a ideia... O ministro que acaba de assumir o lugar do Mandetta, o Nelson Teich, é um médico, um oncologista que nunca passou perto da saúde pública no Brasil, não é? Apesar dele ter feito um discurso não repetindo a fala do presidente, ele diz que assume uma posição de alinhamento com o presidente. O que você está achando disso? Desse personagem Teich. O discurso do Nelson foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Primeiro, uma parcela do bolsonarismo deve ter entendido nada.
porque ele começou a falar de coisa técnica, científica, e os caras não entendem muito disso, né? Mas tudo bem. Como ele falou que está alinhado com o Bolsonaro, então os caras, que legal. Mas não está. Não está, né? Não tem como ficar alinhado com o Bolsonaro. Não tem como. Aquilo ali foi uma conversa para inglês ver, né? Para ele não deixar o Bolsonaro com a cara no chão. O que ele falou foi dizer o seguinte: eu vou seguir a ciência, vou seguir a técnica, e ele, como você diz, ele não conhece nada de saúde pública e não conhece nada do Ministério. Ele vai ter que se apoiar no que está lá. Né? Aquilo que ele falou que vai estudar, tarará, vai começar a fazer isso, vai começar a fazer daqui a um mês. Daqui a um mês já morreu mais 10 mil pessoas. Então, ou ele se apoia no que tem, ou ele se apoia no saldo, no legado positivo do Ministério da Saúde, ou ele está ferrado. Então, é o seguinte, não vai mudar nada. Né? O Bolsonaro, se o Bolsonaro quer se enganar, não tem problema nenhum. Mas o Nelson não tem a menor condição de mudar a orientação do Ministério. Se fizer isso, ele se ferra. E ele não vai fazer, porque ele é um médico, ele vai seguir a ciência. Ele não falou da cloroquina. Né? Ele não falou da cloroquina, ele tinha que ter falado da cloroquina para se alinhar com o Bolsonaro. Ele tinha que ter falado que era uma gripezinha, que era a cloroquina, que ele ia para o metrô, essas coisas todas que o Bolsonaro falou. Né? Então, assim, o Bolsonaro, aquilo foi discurso. Não é para inglês ver, é discurso para Bolsonaro ver, né? Para bolsonarista ver. Ele não tem condição. Agora, há um problema. Né? Ele tem que fazer isso, ele tem que seguir o que o Ministério está fazendo. Porque se ele tentar mudar, aí nós somos ferrados. Quer dizer, nós somos ferrados de qualquer jeito, a coisa vai ficar feia. Mas se ele tentar, ele chegou a insinuar que a equipe do Mandetta foi incompetente. Isso está nas entrelinhas, mas ele não pode. A equipe do Mandetta o Ministério da Saúde é muito competente. Que nos próximos 15 dias eles querem estudar soluções que não foram encontradas antes, né? Veja bem, Mire, o que ele disse é que ele quer fazer mais teste, mas isso aí todo mundo quer, entende? Seguir o modelo da Coreia, testar todo mundo, mas cadê os testes, entende? Esse talvez tenha sido o erro do Brasil há um mês atrás. Tinha que ter se antecipado e adotar essa estratégia de massificar teste. Não fez. Então, agora tem que tentar fazer, mas isso não é uma solução para daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E é a hora que a coisa vai engrossar. Então, eu não vejo. Eu acho que o melhor cenário para nós é que o Nelson Tade continue fazendo o que o Mandetta fazia, enganando o Bolsonaro. E aí, enquanto isso, o cordão de isolamento vai funcionar. A decisão do Supremo de que os governadores de autonomia e prefeitos... Essa decisão foi sensacional, por unanimidade. Né? Sensacional. Isso, o significado político disso, porque foi uma decisão da Corte, não é? Exatamente repetindo e confirmando uma decisão que tinha sido monocrática anterior. O que significa isso? O que esse poder, que recado que o STF está dando, não é? Ao apoiar, deixar que os governadores decidam, né? Os governadores e os prefeitos tomem decisões em relação à Covid-19, né? Nos espaços nos estados e nos municípios. O Supremo, primeiro, ele está lembrando ao Bolsonaro que isso aqui é uma federação e que o Ministério da Saúde, no caso, recomenda, ele não manda, nesse caso. Né? Isso é uma federação, estados e municípios têm autonomia. O que o Supremo fez inicialmente foi isso. Agora, o Supremo fez isso também sabendo que o Bolsonaro é um perigo. Então, ele reforçou o recado. Né? Mas é isso, a mesma situação está se dando agora nos Estados Unidos. O Trump ameaçou fazer e acontecer. Olha, nos Estados Unidos aí que não tem chance nenhuma mesmo, porque lá é a federação mesmo. O Trump não manda nada lá, em termos de Nova York. Quem manda em Nova York é o governador de Nova York e o prefeito. O Trump não manda.
Mesma coisa o Aqui tem uma Bolsonaro. centralização econômica que pode dar mais força, né, Não, nesses. ele pode mandar segurar a coisa, não dar dinheiro, tal, sei o quê, sei o quê. Mas aí ele se ferra mais ainda, né? Aí ele se desgasta mais ainda. Agora, em termos de autonomia, quem vai definir se Belo Horizonte fica em quarentena não é o Calil. E felizmente o Calil está agindo muito bem, embora o Zema seja um vacilão. Né? O Zema tá doido para abrir. Tá doido para abrir. Aí o Calil disse o seguinte: se abrir a cidade que abrir, o nego não vem para Belo Horizonte. É assim que tem que ser. É. Agora, Ranulfo, como é que você viu o ataque do Bolsonaro ao Maia ontem, ao Rodrigo Ah, Maia, presidente da Câmara, né? Ele bateu pesado no Maia, né? Falou, acusou o Maia de conduzir o país ao caos, de estar tentando derrubá-lo. Depois ele teria falado com repórter da Folha, do painel da Folha, e para alguns deputados que ele teria falado para o repórter, não, ele teria falado para alguns deputados que disseram ao painel que há um movimento que ele sabe, ele tem informações da inteligência, que há um processo de golpe em curso. Não é? Quer dizer, ele fez declarações, deu um passo nas declarações dele, mais ousado. Né? E o Maia retrucou que ele estava querendo tergiversar, que ele estava querendo chamar a atenção para outro lado, que não a demissão do Mandetta. Como é que você viu esse Aí comportamento tem, dele lá? aí, aí tem duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro mente, né? Ele continua mentindo. Outro dia ele disse que tinha provas que a eleição foi fraudada. Ele não tem prova nenhuma, não tem prova de nada. O Bolsonaro mente descaradamente, é igual o Trump nesse sentido. Então ele diz que tem provas que tem um golpe, não tem prova nenhuma. Ele não existe nada. O que existe é uma preocupação que está na cabeça de milhões de brasileiros, que é sobre o impedimento do Bolsonaro. É claro, tem pedido de impeachment no Congresso. É claro que toda pessoa de bom senso hoje pensa nessa possibilidade. É Nenhum óbvio. foi arquivado a propósito, né? Maia não arquivou. Foi arquivado. Quer dizer, qualquer pessoa de bom senso hoje pensa na possibilidade de impedir o Bolsonaro. É claro que pensa. Por que um processo de impeachment não pode andar agora? Porque jogaria mais crise na crise. Então, não é uma hora de fazer isso. Mas que isso está na cabeça das pessoas, está. O Bolsonaro está cansado de dar exemplos de que ele não tem condição política e, eu diria mais, não tem condição moral de governar o Brasil. Um cara que diz que as pessoas são descartáveis, para o Bolsonaro, tanto faz se vai morrer 10 mil ou 100 mil, desde que a economia vá bem. Não pode, ele não tem condição moral mais. Então é óbvio que tem um enorme golpe contra o Bolsonaro, está na cabeça de milhões de pessoas. Milhões de pessoas, juízes, deputados, pô, como é que nós vamos nos livrar desse cara? Isso está na pauta. Isso está na pauta. O Bolsonaro está com medo da pauta. A pauta é essa. A pauta não tem golpe, não. A pauta é essa. Esse cara foi um engano, esse cara foi um erro, esse cara tem que ser impedido. Mas vai ser em 2022. Vai ser agora, daqui a pouco, vamos ver. Vai ser em 2022. A própria economia, a crise econômica tem um grande potencial de derrotá-lo em 2022. Não, essa é uma. Tem. Mas quais são as condições para um impeachment? Né? São você perder a sua. É uma crise econômica, a perda de base parlamentar e gente na rua. Tá? A crise econômica vem por aí. Base parlamentar o Bolsonaro não tem. E gente na rua vai ter assim que o Covid foi embora. Né? Então, eu acho que não é certo que o Bolsonaro termine o mandato. Não é certo. Porque ele pode ficar acuado e fazer cada vez mais idiotices, ou fazer cada vez mais coisas absurdas. Então, não é certo que ele chegue a 2022. Se chegar, vai perder a eleição, na minha opinião. Mas não é certo que chegue. Eu acho que o impeachment está na pauta. A questão é as condições para o impeachment. Nós já tivemos algum paralelo na história? É possível fazer algum paralelo com o que a gente está vivendo na política nacional, com o que o país está vivendo? Não é possível. Nunca um governo esteve isolado, nunca um presidente, acho que a coisa mais... o que não tem paralelo. Por exemplo, o Temer era muito mal avaliado, a Dilma estava muito mal avaliada pela população, mas nenhum deles estava isolado dentro do próprio governo. O Bolsonaro chegou a ficar isolado dentro do próprio governo.
né? A hora que o Mandetta peitou ele teve que recuar, a hora que os militares falaram, não demite. Ele chegou a ficar isolado dentro do próprio governo. Quer dizer, eu acho que é inusitado. É inusitado. Sob esse aspecto singular. O outro aspecto singular é isso. Pela primeira vez, um presidente vai contra qualquer bom senso, qualquer indicação de bom senso na condução de uma crise. Isso nunca se viu. Parece que é um suicida. Né? Nós estamos sendo conduzidos por um suicida, um maluco que caminha. Isso é o que a imprensa internacional diz. Né? O Bolsonaro hoje é motivo de chacota. Eu, se fosse os presidentes da América Latina, fazia um manifesto contra o Bolsonaro, porque é o seguinte: não adianta a gente tomar medidas no entorno se o principal país da região não toma. Né? O Bolsonaro é um perigo não só para o Brasil, é um perigo também. Está sentindo a ausência da liderança do Brasil? O Bolsonaro deixou de ser liderança há muito tempo. O Bolsonaro não é líder de nada. Liderança histórica aqui, o Brasil, América. O Brasil nunca soube conduzir, exercitar muito essa liderança, né? Mas, de fato, o Brasil se apagou diplomaticamente. O Brasil hoje é um anão diplomático, a começar pelo ministro de Relações Exteriores, que é um anãozinho mesmo, mais um insignificante, assim como o Weintraub. Imagina se nós ainda demos sorte, Imagina se um cara com o perfil do Weintraub fosse ministro da Saúde. Vamos imaginar. Né? Nós demos sorte ainda, que era o Mandetta. Se o cara da educação tivesse no caso da saúde, nós estávamos morrendo aqui que nem mosca. Né? Mas o Brasil, voltando à América Latina, o Brasil hoje é insignificante. Ele não tem nenhuma liderança. O Brasil é um pária, né? Talvez se dê bem lá com o pessoal de Belarus, ele pode conversar com o Ortega, que é de esquerda e está tão louco quanto ele, né? Mas ele não vai gostar do Ortega, evidentemente. Infelizmente, é isso que nós acabamos virando. Ranulfo, obrigada pelo ótimo papo, é sempre um ótimo papo. Obrigada mesmo, viu, por atender, gente. Vamos ver se a gente sobrevive, né? Vamos fazer a nossa parte, pelo menos, e torcer pela sobrevivência. Vamos fazendo. Eu só saio para o estritamente necessário. Eu também. Então, um abraço. Obrigada em nome do político da TV Assembleia. Tchau. Legal. Tchau.